Olá pessoal, eu sou o Enzo, eu vou introduzir o nosso caso. Nós somos a Ana Clara, eu e o João Pedro. Somos do grupo A e vamos fazer um relato de caso de um provável caso de transmissão da vacina contra a febre amarela da mãe para um bebê via amamentação. Esse bebê foi admitido no hospital com quadro de encefalite aguda 20 dias após retornar de uma viagem. Então, qual que era a identificação desse bebê e o seu exame inicial? Né? Foi um bebê de 5 semanas de idade, que foi admitido, do sexo masculino, procedente da cidade de Caracas, na Venezuela, de onde ele estava fazendo a viagem. Sua temperatura estava de 38 graus Celsius, ele estava febril, frequência respiratória de 60 respirações por minuto, ele estava taquipneico, frequência cardíaca de 164 batimentos por minuto, ele estava taquicárdico, e uma saturação de O2 de 93%. O bebê estava irritável, né, choro fácil, com a fontanela anterior e o nariz congestionados. Ele estava normotônico, com reflexos restantes do exame físico, não apresentou alterações. Qual que é a história da doença atual? Né? O bebê era previamente saudável, ele apresentou 2 dias de febre e irritabilidade precedidos por 2 semanas de rinorreia, e nesse específico tosse, antes de ser admitido no hospital. No dia anterior da admissão, ele apresentou uma convulsão focal com alternância de lados, e já no dia da admissão, o bebê apresentou um quadro de convulsão no lado esquerdo, no departamento de emergência, que era o momento que foi tirado o exame físico, né, que representou aqueles resultados alterados. O bebê teve uma falta de apetite e um vômito em uma única ocasião e ele não apresentou diarreia ou rash cutâneo. A história patológica pregressa, o bebê foi nascido de parto normal e a termo, e uma importante observação é que a mãe, logo no pré-natal, testou positivo para o teste de cotonete, né, de Swab, vaginal, para estreptococo do grupo B, e foi feita antibiótico terapia adequada durante o parto. Por que é importante se fazer isso? Por causa que o estreptococo do grupo B, apesar de não apresentar muitas ameaças para a mãe, pode ser assintomático, a infecção, o bebê ele apresenta o sistema imunológico imaturo e caso haja contaminação, geralmente ocorre durante o momento do parto, o bebê pode apresentar quadros graves de meningite, pneumonia e outros quadros infecciosos. Mas o parto foi normal e não apresentou quaisquer complicações e o bebê saiu saudável. Já com 10 dias de idade, a mãe recebeu aconselhamento e vacinações pré-viagem, porque ia realizar essa viagem para a Venezuela para passar uma semana, e ela recebeu a vacinação contra a febre amarela e da febre tifoide. Lembrando que a vacina da febre amarela é feita por um vírus vivo atenuado e da febre tifoide por um vírus inativado. Então, continuando, 3 dias depois dessa vacinação, viajaram, fizeram a viagem e teve continuidade da amamentação. O bebê não apresentou picadas de inseto, não entrou em contato com pessoas doentes, nem com animais. Não há histórico de infecção por herpes entre os familiares e o bebê não recebeu qualquer vacinação antes da admissão. Então, aqui já está sendo descartadas algumas causas, né? E o bebê provavelmente não foi reação adversa, porque o bebê por si só contraiu como uma infecção ou uma vacinação que foi administrada nele próprio. Qual foi o tratamento? O tratamento aqui é importante frisar que não foi feito visando reverter a causa, mas sim reverter os sintomas. Então, o quadro de emergência, né, que o bebê estava convulsivo. Então, foram administrados anticonvulsivantes para cessar as convulsões. Foi feita uma antibiótico terapia empírica com ampicilina e cefotaxima, que são antibióticos, e a ciclovir, que é um antiviral. Resultados de exames com hemograma completo deu aumento na taxa de plaquetas e aumento na taxa de leucócitos, e o resultado na punção lombar, né, que é o colhimento do líquido cefalorraquidiano ali na porção lombar, teve uma contagem alta de leucócitos também. O nível sérico de glicose estava um pouco elevado a 2,2 milimol por litro e as proteínas também elevadas a 1,1 grama litro. Continuando aqui o nosso tratamento e nossos exames complementares, as culturas bacterianas dos líquidos corporais, urina, sangue e líquido foram negativos, o PCR para vírus herpes simplex e enterovírus foram negativos, tomografia computadorizada foi feita e não teve alterações, o eletroencefalograma apresentou descargas multifocais potencialmente plectogênicas e a ressonância magnética apresentou um achado de realce meníngeo em regiões frontoparietais. Esses resultados são indicativos de meningoencefalite e a provável causa viral, já que se descartou a causa bacteriana pelas culturas feitas, então os antibióticos foram descontinuados e foi continuado o antiviral, o aciclovir, por 21 dias. No segundo dia de tratamento, o bebê cessou a febre, ele também não apresentou mais convulsões e ele teve alta ao final desse curso de 21 dias do medicamento com o exame neurológico normal. Os testes laboratoriais, eles foram feitos a partir de coleta feita no dia da admissão no hospital, só que não foi o enfoque, por quê? Por causa que, assim como eu falei, não foi feita muitos esforços para saber qual era a causa e reverter a causa, mas reverter os sintomas.
Então, mas foi colhido o soro do paciente e também o líquor para essa testagem no laboratório. E no laboratório ELISA, né, o teste de ensaio imunoenzimático, ele foi positivo para vírus da febre amarela, tanto no líquor quanto no soro do paciente. E aqui eu termino a minha parte e vou passar a palavra para o João Pedro. Muito obrigado. Eu sou o João Pedro, e agora, antes de entrar na discussão, eu vou falar um pouco sobre a febre amarela. Então, a febre amarela é uma doença em que seu agente etiológico é um vírus da família do gênero Flavivírus e da família dos arbovirus. Essa família ele tem outros representantes do território brasileiro que são muito importantes, como, por exemplo, a dengue, a chikungunya e o zika vírus. Essa doença ela é transmitida pelo vetor, que é um mosquito do gênero Aedes, que no Brasil é mais prevalente o Aedes aegypti, e os mosquitos Janthinomes, que é mais prevalente na América Latina. A forma clássica da doença ela é conhecida como uma febre hemorrágica, sendo a primeira relatada na história, mas pode se apresentar de diversas formas, desde a assintomática, oligossintomática, que é mais prevalente na América, entre os pacientes, com 90% dos casos, ela pode ser moderada, grave e maligna, que é a forma que costuma matar mais. A sintomatologia, ela geralmente conta com febre, cefaleia, astenia, e já em um caso moderados a graves, ela pode contar com vômitos, mialgia, artralgia, uma bradicardia que é importante, uma icterícia, uma albuminúria e hematêmese. O quadro maligno, ele conta com uma febre alta de instalação rápida, sempre muito abrupta e sem elevação de frequência cardíaca, que seria um achado que seria esperado numa febre dessa magnitude. Conta com uma cefaleia holocraniana de forte intensidade e uma dor generalizada muscular, que pode ser mais concentrada na parte posterior do dorso. E cursa também com a falência hepatorrenal. Esse período toxêmico ele é conhecido como um período onde há inoculação no fígado e no baço, com o afastamento desse vírus da corrente sanguínea, e que começam a partir de então hemorragia do trato gastrointestinal e mucosas, por conta de uma plaquetopenia. Então, como pode ser achado nesse período melena, hematêmese, sangramento de mucosa nasal, de gengiva e de ouvidos também. Ocorre também um aumento de enzimas hepáticas, ela ocorre com mais propriedade em casos fatais, chegando a dos 1.766 de TGO, em média, e 660 de TGP, sendo que esses dois, respectivamente, seus valores de referência para a normalidade são de 5 a 40 para TGO e de 7 a 56 para o TGP. Então dá para ver que é um aumento muito expressivo. Já a bilirrubina aumentada, ela é capaz de causar uma encefalopatia e que é um sinal de mau prognóstico para os pacientes. A infecção, ela é em recém-nascido e imunocomprometidos de todas as espécies, desde imunocomprometido adquirido ou nascido com imunocompetência, ou transplantados e etc., tendem a ter uma forma mais grave, com encefalopatia, podendo contar com convulsões febris. Já o adulto, ele tem sintomas neurológicos que podem ser caracterizados com delírio hiperativo, respiração de Cheyne-Stokes, hipotermia e até coma. Já na questão epidemiológica, ela pode ser dividida de duas formas, a forma rural e a forma urbana. A forma urbana, na América, ela foi eliminada em 1954, permanecendo em outros continentes. Já no Brasil, ainda permanece a forma rural da doença. O risco está em risco de contrair a doença qualquer pessoa não vacinada exposta à picada dos vetores principais, né? Exposta em áreas endêmicas de floresta e áreas rurais, em que possa estar em zona endêmica da virose. Então nós podemos ver aqui pelo mapa que nós temos uma extensa zona endêmica aqui no Brasil, mas na região norte e centro-oeste, com uma zona de transição e uma área endêmica. Mas que é uma doença que existe uma grande área, né, em que a pessoa não vai estar em risco. Já as síndromes pós-infecciosas que podem ser produzidas, né, pela febre amarela, ela conta com manifestações neurológicas que variam desde formas brandas, como meningite asséptica, a quadros cefálicos graves.
Então, considerando o conjunto dos arboviroses, os arbovírus, eles são a principal causa de encefalite viral no mundo, para vocês verem como é importante essa abordagem, né? Então, é capaz de induzir uma autoimunidade pós-infecciosa, levando a quadros de síndrome de Guillain-Barré, encefalomielite disseminada aguda, que são algumas das principais doenças neurológicas causadas por esse vírus num quadro pós-infeccioso, né? Não só esses vírus, mas outros vírus também da família dos arbovírus. Olá a todos, eu sou a Ana Clara e vou dar início à discussão do relato de caso. Bom, então os autores, eles tinham a suspeita que a transmissão ocorreu através da amamentação. Então, alguns fatores são importantes para compreender essa suspeita. Então, a criança e sua família fez uma viagem para uma região endêmica. No entanto, foram para uma área que não tinha surto e essa criança também não teve contato com pessoas doentes, não teve contato com mosquitos, não tinha nenhum sinal de picada. Então, exclui o fato de que ela teve febre amarela em decorrência da viagem. Outro fator é que essa criança ela não possui histórico de vacinação contra a febre amarela, então isso exclui que o caso é um efeito adverso pós-vacinação. E algo muito interessante é a presença de IgM no líquido cefalorraquidiano, que indica uma infecção do sistema nervoso central. E a presença desse anticorpo nesse local do corpo é um indicativo de que a criança que produziu esse IgM, porque se tivesse só no soro da criança, podia ser apenas os anticorpos que são passados de mãe para filho através da amamentação. E algo muito importante também a falar sobre essa suspeita é em decorrência da relação temporal entre a vacinação materna e a apresentação clínica da criança, que acaba batendo esse tempo. Bom, não conseguiram amostras do leite materno, então não foi confirmada a excreção do vírus vacinal da febre amarela no leite, e eles também trouxeram outra hipótese que essa criança pode ter sido infectada pela exposição ao sangue materno. Mas como? Seria pelo contato da mucosa do bebê com escoriações no mamilo, né? Que nessas lesões podia ter esse sangue contaminado da mãe. Mas os autores ainda falam que o ato da amamentação parece ser o modo mais provável que ocorreu a transmissão para o bebê. Bom, então falando sobre a vacina contra a febre amarela, é uma vacina de vírus vivos atenuados produzidos a partir da linhagem 17D em ovos embrionados. Pode ocorrer eventos adversos após a vacinação, mas os graves são mais raros, né? Então, entre eles estão reações de hipersensibilidade, doenças viscerotrópicas que podem afetar vários órgãos e dar sinais e sintomas semelhantes à própria doença da febre amarela e doença neurotrópica, que pode ser encefalite, meningite ou doenças autoimunes que afetam o sistema nervoso central e periférico. Bom, em relação às diretrizes sobre a vacinação contra a febre amarela no Canadá, então é indicada que essa vacinação seja feita a partir dos 9 meses de idade e que seja evitada em crianças menores de 6 meses de idade. Bom, o motivo do risco ser elevado ainda não é claro, mas pode ser o resultado de uma barreira hematoencefálica ainda imatura, ou mesmo o grau de viremia que ocorre depois da vacinação, ou da imaturidade do sistema imunológico da criança. Bom, agora falando sobre as recomendações dadas pelo Canadá, já as mães lactantes, é que elas evitem a vacinação contra a febre amarela em mães lactantes de bebês menores de 6 meses de idade. Bom, se essas mulheres estiverem em áreas que está tendo surto de febre amarela, é garantido que ocorra a vacinação dessas mulheres. No entanto, elas precisam evitar a amamentação no período de pós-vacinação. Trazendo para a realidade do nosso país,
as indicações, tanto para as crianças quanto para as mães lactantes, é a mesma, mas traz com mais clareza essa informação. Então, mães lactantes de bebês menores que 6 meses devem ser orientadas a suspender o aleitamento materno por 10 dias após a vacinação. E um fator muito importante é que essa mãe lactante, ela procure um serviço de saúde para ser orientada e acompanhada, por causa que ela vai passar muito tempo sem amamentar e isso pode acabar prejudicando, né, a produção de leite. E a gente orienta ela para garantir o retorno dessa lactação. Então, a orientação que nós vamos dar é que se faça a ordenha do leite antes de receber a vacinação e que congele esse leite para oferecer nesses 10 dias que ela não vai, que seu filho não vai ser amamentado. E então, após a vacinação, é importante que essa mãe ela faça ordenha regular do seu leite e descarte. Isso é muito importante para manter a produção do leite. Bom, então essas são nossas referências. Obrigada pela atenção.